Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi. Eu sou Daniel Hammer-Roisman, psicólogo e psicanalista independente, e hoje estou com o meu amigo e colega Stanislau Alves Silva Filho, psicanalista, e nós vamos conversar sobre o que é ser lacaniano. Por ironia, o nosso entrosamento inicial começou por uma questão de o que é ser bioniano, né? Uma história até que eu conto bastante aqui no canal, mas antes de tudo, queria dar boas-vindas ao Stanislau, dizer que eu estou muito feliz por esse encontro, que já sou um fã dele também, em função desse projeto que ele está fazendo, de pelo menos 3 livros de uma coletânea intitulada O que é ser lacaniano, e que já está circulando por aí. Então, meu caro, seja bem-vindo. Estamos trocando figurinha, a palavra está com você. Oba, bora! Não, também agradeço muito, também recíproco tudo. Estamos aí, vamos fazer uma brincadeira boa aí, vamos fazer uma troca boa. Já estávamos querendo fazer isso antes, né? Sim, sim. Chegou a hora, bora. Com certeza. Então, bom, eu conheço o Stanislau porque é Jansi, né, que se pronuncia, Yancy ou Jancy, ou enfim. Yancy Melo, né, que nós temos um contato em comum, né, no Facebook. Ela me sinalizou que o Stanislau poderia ser uma via possível no sentido de me ajudar a transcrever ou até vir a publicar falas do Bion aí com o meu avô, né? Tendo em vista, para quem não sabe, que meu avô foi paciente do Bion, teve experiências de supervisão com ele, aí atreladas à Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, nos anos 70. E ele compilou aí algumas fitas, algumas gravações, que inclusive uma parte foi até roubada, furtada, melhor dizendo, em Los Angeles, das supervisões que ele fazia, mas uma outra parte ficou com ele. E aí eu entrei em contato com o Stanislau através dela, porque ele tem trabalhos de tradução da obra, né, enfim, e ele teria os macetes de como então transformar eventualmente esse material do Bion em texto, né, em eventualmente até uma publicação. Aí acabou entrando toda uma questão de por que que isso não tinha sido publicado com facilidade, parece que tinha coisa até que já tinha sido publicada por outras pessoas, outras coisas envolviam pacientes, então teria que alterar dados, eventualmente alguma coisa, ou pedir autorização, enfim, essa discussão, essa conversa acabou se perdendo, e a gente foi se reencontrar lá no Café Lacaniano, na Livraria da Vila, um bom tempo depois, num evento intitulado O Ódio na Neurose. E aí, através da minha fala, que foi uma fala autobiográfica, junto com o Leandro dos Santos e o Ivan Estevão, sobre o ódio na neurose, de como a minha vida foi partida, né, e reintegrada graças a um atravessamento do ódio na psicanálise, né? O Stanislau me fez um convite para eu participar aí do terceiro volume da coletânea O que é ser lacaniano, que eu fiquei muito lisonjeado, agradeço muito. E então a gente vai procurar hoje desdobrar um tanto do porquê que o Stanislau quis produzir esse projeto do que é ser lacaniano. É um livro bastante heterogêneo, tem até não lacanianos lá, pelo que eu detectei, né? Então essa coisa do Lacan está muito em voga hoje em dia e tem muita obscuridade também sobre a obra e o que, afinal de contas, significa alguém se intitular lacaniano, né? Então queria ouvir um pouco de você para o público também, né? De que maneira, o que te motivou a produzir isso? O que te instiga aí nessa questão do lacaniano? E depois a gente volta nessa coisa do Hegel também. Ah, sim, não, acho que do Bio mesmo temos muito a falar e tanto mais como essas coisas vão se mesclar de grandes e longas maneiras. A Yancy é uma parte do meu DNA de muitas formas. Toda a minha interlocução com ela, ela foi a intérprete e tradutora do Bion no Brasil, nas conferências que ele fez aqui. Ela, de fato, chegou a recebê-lo quando em Brasília, na casa dela. O Bion realmente se tornaram amigos. Tem uma história colateral paralela que eu posso emendar também, que é essa, né? Na época, eles
a Yancy e o marido dela, Humberto Reit de Souza Mello, eles eram... Ele, em especial, foi da primeira turma da Sociedade de Brasília, da Sociedade Brasileira de Psicanálise, com a Virgínia Bicudo. Foram a primeira turma que se formou lá. E que já tinham contatos, algum com o Bion, também a Virgínia, que também participou de trazer, claro, o Bion. E a Jancy, a Jancy, como eu chamo particularmente, ela também já fazia parte, ela acho que se formou em alguma turma subsequente ou logo em seguida. E o Humberto é um cara que o Bion prefaciou um dos livros do Humberto, saca? E eu acho uma das coisas mais lindas do mundo, assim, né? A maneira o que ele escreve, como ele escreve, é lindo. E ele foi um dos fundadores, junto do Magno, do MD Magno. O Magno fundou o Colégio Freudiano do Rio de Janeiro e o Humberto fundou o Colégio Freudiano de Brasília. Uhum. Foram os primeiros juntos, praticamente juntos. Eles eram colegas, inclusive tem uma história toda outra, até militar. Eles serviram agulhas negras juntos em sei lá que ano, sabe? É. Então, eles se encontraram muitos anos atrás e depois reencontraram na psicanálise. E só digo isso porque então o Humberto acabou saindo da sociedade, não muito tempo depois, e fundando um colégio lacanianíssimo. Ah, é um dissidente da sociedade atrelada à IPA que virou lacaniano. Não era atrelado à IPA. Ele era da IPA, ele, não sei se foi isso Sim, que você disse. Ele saiu saiu. completamente da IPA e virou, a princípio, podemos dizer assim, um lacaniano, com essa alcunha também de freudiano, acho que isso entra muito na nossa conversa. Ele manteve, o colégio é freudiano, né? Mas ele, podemos dizer assim, era muito lacaniano e ela, digamos que era um casal, assim, inclusive ela faz parte desse primeiro volume do livro, né? Ela tá lá, tem um texto brincando e falando sobre isso. Ela mesma não daria para chamar provavelmente de lacaniana, ela nunca se disse assim também, enfim. Mas o marido dela poderíamos dizer que sim, enfim, e os dois, eu acho o Humberto das coisas mais maravilhosas em termos de lacanismo, de pensamento, de criatividade, de força de pensamento, assim, eu acho fantástico. É aquele tipo de autor que você olha e você fala, puta, eu queria ter escrito isso, sabe? Como eu queria ter escrito isso. Aquela inveja boa, né? Assim, né? Maravilhosa, um gênio, né? O cara fala, pô, esse cara, puta, é aquilo que, né, acertou o ponto. Então, aprendi muito de Lacan conversando com ela. Quando eu comecei a conversar com ela, por conta de perguntar de traduções, do Bion, no caso, na época, ele tinha recentemente falecido. Então, a gente até demorou um pouco para começar a conversar, mas, de repente, a gente virou muito, muito amigos. E trocávamos correspondências, no caso, por e-mail, né? Ficamos muito amigos, muito próximos, de várias formas, conversávamos muito. E, sem dúvida, eu diria isso, só desde quando parte das minhas questões com o Lacan, ou que é ser lacaniano, isso perpassa com certeza, sabe? Minhas conversas e trocas com ela que sim, é uma pessoa que sempre foi da sociedade, também em algum momento deixou de ser, até por questões com relação à sociedade, questões que você, então, já fala no seu canal também ao longo, já sabe, seus ouvintes aqui já devem conhecer muito bem. Ela não teria questões muito distintas, talvez, embora ela fosse uma didata, e é isso, discordou de coisas da formação em algum momento e chegou num limite e ela saiu, de fato, só saiu da sociedade, isso já muito tempo depois, ela passou, né, desde os anos 70 até, sei lá, 2000 e tanto, ela era uma didata. Mas era uma pessoa que sempre também se deixou tocar pelo Lacan, digamos assim, né? Que tem uma entrevista que eu acho lindo que ela coloca algo assim, né? E isso é um bom ponto de conversa para a gente aqui, né? Eu gosto do Freud e do Lacan. É claro que ela gosta o Freud, né? Sim, aliás, ela me fez gostar muito mais do Freud do que eu por minha conta, sabe? Eu mesmo já teria muito menos amor ou muito menos interesse ou menos saco, sei lá, pelo Freud. Me cansava, os textos dele me cansam muito mais. Mas o que ela enxergava justamente, né? A gente precisa dessa lente alheia, talvez é isso um pouco, né? E talvez um pouco do amor que ela tem pelo Freud eu recebi, eu ganhei.
e comecei a, né, enfim, ter muito mais respeito, né? Ela me fez lembrar ou enxergar o Freud, o senso de humor do Freud, por exemplo, sabe? Que é uma coisa preciosíssima e rara, porque em geral a gente até deixa passar muita coisa, né? Passar. Deixa eu Pois passar. é. Então, enfim, nas conversas com ela, tanto do Freud quanto do Lacan. Ela sempre teve muito respeito, então ela falava, ela brincava, eu gosto do Freud e do Lacan, né? Porque o Lacan permite enxergar coisas muito valiosas no Freud, e ela brinca a mesma coisa. E eu gosto da Klein. E ela, talvez, em última instância, poderíamos dizer que seria uma espécie de kleiniana. Enfim, o espírito dela é kleiniano. Essa é uma fala dela, em entrevista também. Ela tem um espírito, uma alma kleiniana, as análises dela, etc. Né? E ela tem textos geniais de identificação projetiva. Um negócio genial, assim, coisa que eu nunca vi ninguém dizer. Eu acho ela uma autora também genial. A entender o que precisa dividir, que é dividindo que você consegue lidar com seja lá o que for, bem e mal ou não, mas precisa dividir, né? Enfim, ela tem uma maneira de expressar isso genial, desde muito poucos artigos ela tem publicado, mas os que ela tem, em especial um sobre identificação projetiva, muito sagaz. E aí ela brinca ainda, emenda, fala que ela prefere a Klein do Bion, mesmo assim. E eu prefiro ficar com a Klein do Bion também, porque o Bion também faz uma Klein, vamos dizer assim, melhorada, ou limpa, um pouco mais limpa, um pouco mais, né, tirando alguns excessos da Klein, digamos assim, né? Que é muito precioso. E talvez seja disso que se trate, a transmissão de verdade em psicanálise, né? E aí, já pulando umas etapas, talvez a gente volte, vamos ver como a gente conversa, mas talvez, no fundo, o Lacan brinca com isso, né? Ele é um passador de Freud, né? Ele é um passador de Freud, para brincar com o esquema do passe, é um passador. A gente precisa de passadores, né? Passadores de cada um e de todo mundo, né? Já então, brincando aqui, talvez a Jancy foi passadora de muitas coisas para mim, até do Lacan também. Né? Enfim, acho que essa estrutura mesmo, talvez, da transmissão é muito mais essa dos passadores que passam, que passam pela gente, com a gente, para a gente, enfim, do que algo, né, de uma divisão simplesmente ou sectária ou sei lá de qualquer outra ordem hierárquica ou blá blá blá, né? Não, precisamos de passadores, certamente. Sim, porque, quer dizer, a gente está falando aí de relações interpessoais, de questões biográficas nossas, de Bion, de Melanie Klein, e aí alguém apressado pode estar se perguntando, ora bolas, mas o encontro não é para responder o que é ser lacaniano, mas é justamente o formato que a gente tem aqui no canal, desses encontros é de uma associação livre, né? Onde a gente pode ir produzindo coisas até que se possa permear um tanto do interesse do encontro de hoje. Eu acho que ser lacaniano tem muito a ver com, obviamente, o que é ser psicanalista, o que é pertencer a uma instituição, o que é fazer jus a um legado simbólico ou afetivo na psicanálise de autores que nos precederam. O que é ser bioniano, kleiniano e assim por diante? Onde é que estão as nossas transferências? Será que nós somos servis? Será que nós podemos ser autores? Será que a psicanálise já está encerrada ou ela precisa ser reinventada ao seu próprio modo? Então, nesse sentido, eu me arrisco a dizer e lanço uma provocação. Será que ser lacaniano não é algo que se faz no um a um, assim como ser psicanalista? Pronto, pronto. Não, aí como invertendo ou subvertendo lacanianamente a pergunta, exatamente. Será que a gente pode não ser autor? Não tem como, né? Não Sim. vai ter como. Vai ter que ser autor, vai ter que ser autor, vai ter que ter estilo. Uhum. Para também usar outro termo, de alguma forma, lacaniano, vai ter que ter estilo, vai ter que ter rebolado, vai ter que ter, vamos ver, podemos usar outros jargões até melhores para isso. Exatamente. Você sabe que o Racial fala uma coisa engraçada, como é que ele discutindo essa coisa do passe, tudo. Sabe o Jean-Jacques Racial, né? Sim. Ele também muito
próximo do Contardo, né? Dois lacanianos que o Contardo se dizia um erro de série, né? São lacaniano, mas são um erro de série, né? Tem o Raziel também, muito colega, os dois trabalhando com adolescência nos anos 70 lá, né? E o Racial disse que essa coisa do passe, né? Ele falou que o problema, né? Não tem esse negócio de término de análise ou etc. Se não tiver charme. O jargão do Racial é charme. Eu acho genial, acho uma delícia esse. Tem que ter charme, né? Tem que ter charme. Sem charme não dá, né? É, porque tem aquela máxima do Lacan, né? Não, não me imitem. Tem algo de si na psicanálise, né? É. Só que geralmente isso é citado meio que como um brilho, né? Algo que fica numa espécie de trono. Olha que frase maravilhosa. Só que na prática, eu acho que isso ainda é muito pouco exercido. É. Já você toma isso como uma frase de efeito, mas são poucos aqueles que levam uma frase como essa, que, a meu ver, é algo talvez mais, o que tem de mais precioso na obra dele é uma frase como essa, me arriscaria a dizer, pelo que eu já estudei, pelo que eu já vivenciei e pelo que eu experiencio, né? Como algo que uma vida que dá eco a esse tipo de discurso. É uma pena que isso não seja levado até as últimas consequências aí, na maioria das vezes. Então, eu acho que É. toda a tua proposta dessa coletânea é fazer esse tipo de declaração do Lacan encontrar um eco, uma ressonância em cada um através dos textos, né? Linda e generosa colocação da sua parte. Sim, sim, acho que sim. Acho que reverberar ou mostrar algo do particular e do pessoal, de uma saída muito especial de cada um, do charme de cada um. Nossa, que delícia. Se o livro, de alguma forma, mais ou menos, atinge algo disso, pronto. Que belo trabalho. Sem dúvida, quando você também me perguntou algo da minha vontade ou etc., isso certamente atenderia aos meus desejos, se quiser assim. Se o charme dessa, como você escreveu o seu texto, se o charme de cada um desses autores, autoras e todos todo mundo que participou ali, escreveu e pronto, vai ser já especialíssimo, se assim for, e acho que está sendo, ou foi já, estou dizendo isso porque o projeto já está bem encaminhado. Né? Então, é isso que eu queria saber. Obviamente que eu não vou te colocar numa saia justa para você dar uma de avaliador dos textos, não é nada nesse sentido, e nem acho que você se coloca nesse lugar ou se colocaria, né? Mesmo que eu quisesse, Sim, o que eu não quero. Mas, digamos, qual que é a ressonância, o resumo da ópera do teu trabalho nessa coletânea até agora? O que que disso se decantou em você como um aprendizado, enquanto resposta do que você estava procurando? eu não sei se eu gostaria de falar um pouco mais, que a gente talvez não falou tanto de como foi a princípio planejado, mas eu vou tentar dar uma Ah, fica à resposta. vontade. Não, de repente, se você quiser começar por aí. Não, 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 não. É porque uma coisa também pode responder a outra. Não, não, mas eu quero tentar dizer algo disso. Gostei dessa provocação, o que pode ter ficado já, né? Eu escrevi isso, eu penso recentemente, eu escrevi isso eu estou terminando de construir o terceiro livro. Ah, e só um detalhe, saiu já um primeiro livro, que é disponível, gratuito, PDF, pela editora FI, o que é Ser Lacaniano, com 20 autores. Esse primeiro livro, só esse adendo, ou esse à parte eu tenho que fazer muito rápido, que é esse primeiro livro, de alguma forma, decorre, é um derivado de uma série de eventos que eu e outros colegas fizemos, que chamou-se Projeto Desleituras, depois Desleituras mesmo, e fizemos uma série de encontros discutindo questões do lacanismo, por assim dizer, mas acima de tudo da psicanálise, mas a partir dessa porta Lacan, né? Essa porta lacanismo, essa porta que, pois é uma questão, o lacanismo que está aí. O que a gente faz com isso? Aham. Para bom, para ruim, etc. Vamos se virar, vamos se posicionar. A pergunta do que é ser lacaniano no livro tem muito esse tom, tem muito esse tom. Tentei escrever na abertura desse primeiro, que eu vou chamar de livro zero, para até talvez esclarecer. Esse seria o livro zero. Tem mais 3 agora a sair.
porque os artigos desse primeiro livro vão ser republicados agora, digamos, mais até oficialmente ou mais. Esse primeiro livro é quase comemorativo, assim, né? E para que todo mundo tenha disponível e gratuito e tudo mais. E ele até tem a possibilidade de ser comprado. A editora FI tem um convênio com uma gráfica terceirizada em que você pode comprar e eles te enviam o livro. Então, mas a editora está independente disso, né? Enfim, mas aí justamente para quem quiser ter. Mas o PDF é gratuito, qualquer um pode entrar no site e baixar. E aí, lógico, desde antes já pensava em que esses artigos, inclusive por toda a dedicação e trabalho, mereciam uma edição toda, né, enfim, mais cuidada, eu diria, ou mais elaborada, inclusive porque a princípio foram chamados os autores pessoas que participaram, psicanalistas que participaram das reuniões do Desleituras. Esses foram os primeiros chamados. Mas a Ah, gente tinha uma série de outras pessoas interessantes para chamar, como foi o seu caso, com muitas pessoas que a gente queria ter chamado para as rodas, inclusive do Desleituras, e por uma série de razões, por tempo, por etc., chamou e não deu, ou enfim, e uma hora, mais hora, menos hora, até a pandemia certamente contribuiu muito para a finalização, o encerramento do nosso grupo, inclusive, de leituras, né? Ficou muito difícil. A gente fez alguns encontros online, porque os encontros eram obrigatoriamente ao vivo, sabe? E a gente queria aquela roda de conversa, aquele encontro né, muito vivo, enfim. E virtualmente essas coisas... E óbvio, também durou 2 anos, talvez mais, o projeto também. Como um cartel, funcionou maravilhosamente, poderia dizer. Um cartel com 11, hein? Ou com os convidados que tivessem, ou até mais, cartel já subjetivo. desvirtuando bastante as ideias de cartel padronizadas já aí. Enfim. Mas encerramos o projeto, mas as perguntas continuaram de alguma forma. Particularmente, eu chamei, a princípio, nesse livro zero, e agora eu retomo, convidando meus colegas dos leituras como co-organizadores. Eles entram nesses 3 livros subsequentes e aí chamando pessoas que a gente quis ter chamado e outras mais interessantes. Então, por isso, aquele livro também não bastava. A gente queria muito mais gente e acabou virando 3. Não foi a ideia inicial. Foi porque pessoas muito interessantes, valia a pena ouvi-las, né? Queríamos ouvi-las, queríamos, enfim. E, cara, então o que fica, né? Porra, cara, é um negócio, bicho. Eu acho que é um negócio para 10 anos. Honestamente, uma coisa que eu escrevi, então, escrevendo esse último livro, foi isso. Daqui 10 anos eu te conto, sabe? Porque é muita coisa. É muita coisa para pensar, é muita coisa para dizer, é muita nuance, é muito. Posso dizer 1000 coisas que eu aprendi. Aprendi 1000 coisas. Cada um chama atenção para uma coisa muito distinta. Eu amo as perspectivas históricas que estão inseridas ali, né? A dela tem no texto dela que está no livro zero já, por exemplo, fala algo ela Argentina, vem da Argentina, chega aqui nos anos 80, sei lá, e o que era ser lacaniano nos anos 80 aqui, sabe? Uhum. Era um qualquer, não era nada, era até um vagabundo, quase um anarquista, que não era nada. Até chegar nesse ponto de hoje, que aí entra, por exemplo, você viveu um lacanismo, um Lacan muito completamente distinto, com o Sim. marketing lacaniano, com um Lacan que virou não só a moda, não só a tendência, virou a regra, né? Isso é dominante, né? É muito louco olhar para essa perspectiva, né, histórica. Então, isso é uma das coisas que eu amo que o livro conseguiu trazer. Quando faz a pergunta, eu não dirigi. Você viu como você recebeu o convite? Eu não dirigi, né, os convites de nenhuma forma foram dirigidos. É aberto. Cada um escreva o que lhe convém, lhe cabe, lhe interessa, lhe faz sentido, enfim. Mas é claro que eu torcia para que coisas como essas surgissem, e surgiram das maneiras mais surpreendentes ou felizes que eu poderia dizer, Uhum. né? Essa é uma das coisas. Então, sim, aprendi de história, posso dizer. Uma das coisas é ter o prazer de encontrar algo da história, da perspectiva, e que se entrelaçam, justamente, quando eu falo. Aí tem o seu texto e tem o dela, que estão em momentos tão distintos do lacanismo, por exemplo, né? No Brasil, o do Leandro, né? Que também fala um pouco da história. Eu acho isso fantástico. Então, veja, o contraste por si só já torna a trama muito fantástica, enriquecidíssima. Não basta só os textos por si só. Eles uns em relação aos outros é genial, é um Uma negócio rede, né? São saberes, né? Saberes fantástico. que complementam, mesmo que sejam aparentemente antagônicos, né?
perfeito. Não tem, justamente, o livro não tinha nenhuma grande pretensão de estabelecer uma univocidade, muito, muito absoluto contrário, nenhuma univocidade, mas é Isso, óbvio, se você é um bom leitor, você também vai enxergar o que atravessa em comum, o que não, isso. né? Isso é o que eu achei muito generoso da tua parte e ao mesmo tempo muito psicanalítico, né? Que vai um tanto nas críticas aqui que a gente faz no canal sobre o poder acadêmico, que também tem a ver com o fenômeno do lacanismo, de certa forma. O Lacan mesmo Sim, dizia que o discurso universitário não era diferente do discurso analítico, né? Mas sim, muito do lacanismo está impregnado de uma condição, de um discurso universitário, de uma transmissão feita de forma universitária ou academicista. E quando você deixa aberto, você fala: eu te reconheço como um sujeito falante. Eu quero ouvir o seu discurso. Não há um certo e errado, né? Você tem liberdade de se expressar aqui à sua maneira. Então, por isso que eu acho que é uma resposta sua a Lacan. Você ouve o que ele diz. Deem algo de si na psicanálise, não me imitem, né? O sujeito é aquele que permite a emergência do seu discurso interior. Feliz seja aquele que permite a emergência do seu discurso interior. Não estou reproduzindo ipsis literis, mas é algo que está nesse sentido. E você vai lá e faz isso. Eu quero ouvir o seu discurso. Acho que você tem algo a dizer, né? Então, eu acho que esse deveria ser o principal caminho de produção da psicanálise em um mundo cada vez mais obcecado por citações, por medo de plágio, pela necessidade de autoria narcísica, meritocrática. Acho que é isso, né? Poder simplesmente botar a palavra para circular, né? Sem ter um sim, proprietário, sem estar preocupado se está certo ou errado, né? também, enfim, o moralismo já é mais um problema muito de todas as ordens. O superego de Dieval vai adorar brincar, né? O superego dentro das instituições, até lacanianas em especial, enfim. Então, isso que você falou agora me fez pensar umas duas, bom, mil coisas me passam pela cabeça. A primeira, brincando, Humberto, já que eu falei tanto do Humberto, Humberto tem uma das entrevistas que eu acho maravilhosa, e aí, num momento em que talvez ele estava voltando a ser muito mais freudiano, já amou Lacan, já escreveu num dos livros dele que o Lacan talvez seja alguém digno, é alguém que o amor dele diz que é digno de se amar. É mais ou menos assim que ele escreve, eu acho muito bonito. E depois de muito tempo ele vai, entre aspas, voltando mais freudianamente, né? E ele nunca, né? Ele sabe, o Lacan é um cara taludo. Tem como? O cara é bom. O cara é gênio, inteligentíssimo. Tem mil questões, mas é um gênio, ponto. Mas aí ele brinca, pois é, o Lacan quase pôs tudo a perder com esse namoro universitário dele, porque ele tem um namoro universitário. Ele enfiou a psicanálise na universidade, e da maneira talvez mais problemática. E ele usou o discurso universitário para caramba, né? A despeito de fazer as críticas, né? É isso, né? O Lacan faça como eu, não me imitem, mas é também muito faço o que eu digo, não o que eu faço, vamos dizer. O Lacan, mas ele fala muito melhor do que o que ele faz, né? Ele, sem dúvida, era muito melhor falando das questões, seja da paternidade, do que como pai, que diga Sibílio Lacan, que já escreveu livros e peças de teatro, enfim, maravilhosas sobre. Mas essa é uma coisa que o Humberto fala que eu acho maravilhosa, né? O Lacan quase pôs tudo a perder com esse affair, com esse Uhum. aí os lacanianos compraram, e o Lacan cativou e mobilizou a galera da filosofia. O Miller era um moleque da galera da filosofia, da escola normal, né, francesa. Pegou um monte de universitários. A Doutor criticava isso muito nele. Não só a Doutor, muitos dos colegas do Lacan, digamos assim, criticavam, porque e falavam, descreviam bem dessa natureza, a Maud Manoni igual, e criticavam e falavam para o Lacan. Tem umas cartas da Maud Manoni com o Lacan que são geniais disso, falando: Lacan, você tá velho.
E você que está fazendo o negócio virar um museu, sabe? É, sim, precisa circular, e sim, você fala uma coisa, mas você faz outra. Bom, você está fazendo, né, na universidade, ou como que você está fazendo isso? E aí a doutor fala, bom, o Lacan manda um monte de universitário vir fazer supervisão comigo, e é uma galera que não tem a mínima noção, nada, zero de clínica, e nem quer clinicar em última instância, e nem é disso, sabe? O negócio deles é estudar, é filosofia, é conceito, é outra Pensar a coisa, né? sociedade, pensar o ser humano, né? Mas Pois é, não que é um necessariamente diálogo colocar a mão na crucial. massa, né, com os pacientes, né? Sim, não, é um diálogo crucial, mas né, há que alocar as coisas, né? E o Lacan teve um negócio muito, enfim, digamos, reproduzindo aí o Humberto, quase pôs tudo a perder. Quase é uma força de expressão, obviamente, né? Nem de perto, e nem quem é o Lacan também para pôr tudo a perder. Também não é isso, né? Mas pois é, ele teve uma férias, muita gente comprou, e acho que parte dessa vida universitária, do lacanismo atual da universidade, sem dúvida, tem tudo que ver com essa história, né? Com isso. Agora não lembro, mas tinha uma outra coisa que eu ia falar que era com relação à autonomia, com que cada um, como, né, que... Ah, pronto. Porque o livro também tem um outro retrato que eu gosto, então, né? Porque tem esses momentos históricos que eu acabo de mencionar, de anos 80, anos 90, anos 2000, anos 2010, anos 2020, que será que vai ser daqui a pouco? Anos 50, acho que o Banhos talvez fale algo de mais atrás, tem autores que podem mencionar algo. O Daniel Omar Pérez vai estar nesse volume com você, por exemplo. Eu acabo de receber também o texto dele, e ele menciona a entrada dele, ele conta também da Argentina, do lado de trás, e é fantástico. E ele conta até da perspectiva que ele vem da filosofia, inclusive, né? Então, enfim, outra história maravilhosa, mas ele menciona algo, talvez, dos anos lá da Argentina mesmo, do que era a psicanálise, do Massota, de outros lacanianos, enfim, perspectivas, né? Mas para além dessa perspectiva mais, entre aspas, cronológica, há essa dimensão comparativa de momentos de formação de cada um. Porque, por exemplo, uma Adela, um Banhos, um Goldenberg, um Leandro, um Emir, uma Yancy, mas talvez a Jancy seja, talvez, desde mais... Não, é que, inclusive, ela também trabalhou com o Goldenberg lá, você vê, ela chamava o Goldenberg para dar aula na sociedade, já trazendo o Lacan também, enfim, de outra enfim, se conheceram, mas estou dizendo, pessoas que já têm mais de 50 anos de trabalho, de clínica, ou de, né? E, bom, a nós, vou colocar a gente mais ou menos numa geração mais próxima, falamos de outros lugares, e há pessoas mesmo da nossa geração que estão mais no começo ou mais avançados. Quantos anos já estamos no rolê, né? E cada um fala de um momento de formação muito distinto. E isso também é retratado, sabe? Isso é muito bonito, parece. O Goldenberg, quando escreve o texto dele, por exemplo, é um texto muito interessante, olhando para o próprio rabo, olhando para a própria história e pensando. Eu acho lindo ele começar o texto dele e falando: não, quer saber? Eu acho que eu vou mandar a merda e não vou escrever isso, não, porque não vou responder isso, que é ser lacaniano, né? Aí a coisa mais psicanalítica e genial dele também é pegar e falar: não, quer saber? Se isso está me incomodando, mais bioniano impossível. Uhum. Bion falava isso. Se eu tenho uma dúvida, um problema, aí que eu vou tolerar ele. Eu não vou me livrar dele, eu vou tolerar ele. Mas aí o Bion complementa. E foi assim que eu abri o livro, bionianamente, o livro que é Ser Lacaniano. Quando eu tenho uma dúvida, eu não vou tentar responder com o que eu sabia, com Freud, eu não vou procurar lá atrás. Uhum. Eu vou tolerar. Mas veja bem, é para nós dois tolerarmos juntos, é para a gente tolerar junto. Não é só eu que vou tolerar, vamos nós dois tolerar esse rolê aí. Então o Goldenberg faz isso, acho maravilhoso. Ele fala: não, peraí, se isso está me incomodando, tem alguma coisa errada. Então agora que eu vou me haver com essa história. Como é que eu não me vejo? Como assim não tenho o que dizer sobre agora? Eu vou me analisar, talvez, vou tirar uma. Uma coisa assim que tem caído a ficha para mim não faz tanto tempo para cá, né? Mas já faz algum tempo, é que
todos esses grandes autores, esses personagens da psicanálise, que a gente pode chamar os bambambãs, né? Essas figuras internacionais, todas elas, se a gente tirar um tanto da faceta teórica dos conceitos, que me parece a mais superficial, por incrível que pareça, quando a gente tira essa roupagem, né, teórica, a gente consegue depurar um saber entre eles muito semelhante. Por isso que a gente volta ao início, entre aspas, dispersivo da nossa conversa. O que é ser lacaniano, no fundo, talvez seja muito próximo do que é ser bioniano, do que é ser kleiniano, freudiano, o que é sermos nós mesmos, afinal de contas. O que é Em ser, última instância, certamente. né? Então, eu percebo um tanto isso, que quando a gente vai passando pelas escolas, fazendo as nossas leituras, vendo sintomas na psicanálise, a gente vê que nós, no fundo, somos muito mais parecidos do que a gente pensa ou até que a gente gostaria de não ser, né? Então, somos humanos. Quando a gente depura aquela carga teorética densa, aquela parafernália teórica, sejam as forclusões, os três registros, a topologia, ou a posição esquizoparanoide, a posição depressiva, quando a gente depura tudo isso, a gente, digamos, sente que há um saber operativo, algo que encontra eco humano dentro de nós, né? Então, por isso que toda leitura, no fundo, é leitura válida, é leitura pertinente, porque cada um faz dessa leitura algo seu. Pelo menos é assim que eu almejo e é assim que eu acho que um autor que está numa posição mais ou menos amadurecida, depois de anos, né, de percurso, pode encontrar com os seus mestres uma relação de harmonia, de ressonância, e não uma relação servil, né? Não uma relação de ser um soldado da psicanálise, um soldado lacaniano ou qualquer coisa nesse sentido, que eu até uso esse termo massas psicanalíticas, soldado lacaniano, no meu texto, né, que eu coloquei na coletânea, né? Não, sem dúvida. Esse é o ponto máximo e de não tem erro aí, né? Quando você chegar nesse ponto, não tem erro. E é que é difícil isso, né? Dizer desse jeito, quando você é você mesmo, né? Não é nada lacaniano dizer isso, inclusive, É, e teoricamente algo. não, mas ao mesmo tempo Não, é, né? é o sintoma dele, o Lacan e todo o lacanismo e toda é o sintoma dele, sem dúvida, e fantástico. Agora é isso, né? O sintoma dele tem que ser refundado em mim e eu não ser o sintoma dele. Eis o ponto, né? E eis o milagre de qualquer, mas aí de qualquer mesmo condição humana, né? A, em qualquer coisa que você faça, né? Se você é um religioso, se você lê a Bíblia, podemos brincar disso. E me vem na cabeça uma das primeiras leituras que eu amava muito. Você manja o Lobsang Rampa? Você chegou a ler Não, Lobsang Rampa da Terceira Visão, um livro velho que tinha um cara com o terceiro olho na testa aberto? não, não, Eu li na adolescência, assim, amava muito. Era um escritor inglês, mas que se dizia que uma alma de um monge tibetano que desencarnou tomou o corpo dele, né? E ele escrevia nessa, nessa conjuntura. E no primeiro livro, logo, quando ele abre, ele faz uma cirurgia para abrir o terceiro olho, né? E você lê isso na adolescência, você fala, nossa, que demais. Queria abrir o meu terceiro olho desse jeito, pô. Mas aí ele abre, e uma das coisas que acontece ali quando ele abre o terceiro olho, aí ele começa a enxergar a aura. E tem o mestre dele, ele está se acostumando, blá, blá, mas aí eles viram e olham um velho monastério tal, e tem os grandes monges, né, os mais sábios, mais antigos, blá, blá, e eles olham um dos monges mais antigos e mais sábios. E aí ele vira para o mestre dele e fala: "Oh, mas poxa, mas a aura dele é um dourado fosco, né? Não é um dourado que nem a sua do mestre dele, que é um dourado vivo, né?" E aí o mestre fala algo desse gênero, né? Pois é, não, porque ele
está muito preso às escrituras. Então. Ele não está brilhando por si tanto assim, né? É isso que eu queria dizer. Exato, então, que no fundo a psicanálise reencontra as religiões, o zen budismo, né? Ou seja, é que são formas É, diferentes da gente falar, né? estilo, charme. Podemos ter mil jargões para justamente algo que é, sim, precisa cada um desenvolver a sua maneira mesmo, né, a sua perspectiva, e que talvez teria que ser criada, né? É engraçado, você me perguntou também do meu desejo sobre esse livro, né, no WhatsApp, quando a gente estava conversando. E eu fiquei viajando e brinquei, poxa, coisa, mas esse termo já é muito analítico, desejo, né? Mas vamos lá. Uma das coisas muito lacanianas é assim, e alguém lá sabe do próprio desejo? Psicanaliticamente, ninguém sabe do próprio. Eu sei lá do meu desejo. Agora, eu posso dizer muitas coisas das minhas vontades, e é óbvio que isso, lacanianamente, fazendo um touro, diz muito do meu desejo, né? Por dentro, colateralmente, você sabe do meu desejo. Eu não vou poder nunca enunciá-lo tal qual, mas, né? Derivamos das coisas que estão aparecendo aí, Nós né? temos Dessa notícias, aparência. né? Nós temos Temos notícias. notícias. Mas é isso, né? Acho que todo. E quando eu estava falando também desses momentos, então é isso, momentos de formação, e tem tantos pontos bonitos e perspectivas bonitas de momentos de formação distintos, né? Eu estava falando, descrevendo essa dinâmica do escritor Goldenberg, que é um escritor ímpar, assim, ele já também muito experiente, muito já, né, anos e anos de psicanálise, ele diz de um lugar distinto, assim, né, de vivência, de experiência, de divã, sei lá, de todas as experiências gerais da vida, e que é distinto de quando eu escrevo, tem muito menos, né, potencialmente o texto dele seja muito mais auto refletido do que um texto que eu porventura escrevesse, eu escrevo, né? Talvez ele ainda tenha muito mais traquejo para dizer sobre isso, que não quer dizer nem necessariamente se ele está realmente mais ou menos, né? Mas a gente adota, talvez, aí eu posso usar mais, não me camuflar de conceitos, nem necessariamente abraçá-los como tábuas salvadoras, mas talvez eu ainda não tenha me livrado deles o suficiente, né? Por exemplo. E isso não tem uma questão de tempo, né? de cronologia, né? Enfim, mas tem algo de estilo também, né? De se acostumar com uma toada e uma levada, né? Enfim, talvez isso demande uma. E pode ser isso, você pode não ser escritor, você não precisa ser escritor como analista, ninguém precisa ser, e nem precisa ser nem lacaniano, nem precisa. Eu gosto mais ainda da Radmila, botando isso lá no máximo, né? É isso, tem gente que você vai ouvir não sabe porra nenhuma nem de Freud, não sabe nada de Freud, mas vai ver o cara é bom clínico. O cara é bom clínico. E aí, como é que você explica essa merda? Não vai explicar como. É chato, mas existe. Como que ele vai fazer? E aí que eu lembro daquela máxima da François Doutor, eu sei disso através daquele livro Como Alguém se Torna Paranoico, do Charles Melman, é um seminário que ele deu, e ele disse que a François Doutor incentivava os seus discípulos a abandonarem a teoria. Quem precisa da teoria, ela dizia? São os rapazinhos de calça curta nos congressos que precisam se exibir com a teoria. Vocês têm um saber inconsciente que é operativo, que diz respeito ao trabalho clínico de vocês, né? E aí uma passagem que eu queria contar, quando meu avô morreu, eu fiz uma sessão por telefone com o meu analista no quarto dele, do meu avô, né? Eu estava na casa e tinha na estante dele um livro do Robert Caper, intitulado Tendo Mente Própria, que é uma perspectiva kleiniana do self, né? E aí eu disse para ele, olha, Alfredo, né? Tá aqui o Tendo Mente Própria do meu avô, né? Era um livro de cabeceira dele de cama. E, é muito parecido isso com a tal da autonomia do grande outro, né? Do máximo grau de liberdade do grande outro, que se entende aí numa certa forma de lacanismo. Ele falou, pois é, Daniel, no fundo são formas da gente dizer a mesma coisa, né? Que é um processo de emancipação subjetiva aí, onde cada um pode assumir o seu discurso,
a si mesmo, como você quiser chamar, seja através do sintoma, enfim, ou como com a terminologia que você quiser usar, né? Então, por isso que eu digo que quando a gente decanta, né, essa parafernália conceitual, teórica, as disputas narcísicas entre os autores, as instituições, você vê que tudo isso encontra um elo de ligação. Então, por isso que nós estamos falando aqui de Bion, da nossa relação com a psicanálise, desse momento do Brasil em que tem uma efervescência do Lacan por razões políticas, econômicas, porque o próprio lacanismo ele abre muitas portas mesmo, que eu, né, sou entusiasta desse tipo de abertura do lacanismo, mas que, por outro lado, também tem efeitos iatrogênicos, né, dependendo da abertura, do efeito que certas aberturas podem produzir um risco, eventualmente, em relação à própria psicanálise, né? Por isso que eu achei que seria legal você ir comentando um pouco do feedback que você sente aí dos textos, mas talvez seja um pouco cedo, né? Para Não, você. não, eu tô te dando, já te dei uns 2 feedbacks, acho que bastante incrementados até, e posso dar mais, claro, mas é o que eu digo, acho que não deixa de ser um projeto, sem dúvida, para daqui uns 10 anos ser digerido como mereceria, acho que por justamente uma complexidade, um emaranhamento, uma trama muito sofisticada, muito, inclusive por isso, porque estamos vivendo coisas ainda muito recentes e que a gente só vai, de fato, ter notícias, talvez até muito psicanaliticamente, no pior sentido, infelizmente, é no aprecu, né? Tem jeito. Você lascou, a gente está sempre atrasado. É sempre tarde demais. Quando a gente souber, já não estamos mais lá. Isso é uma fala do Bio, inclusive, também. A gente souber, a gente já não está mais lá. Então, não sei. Mas eu estou dizendo algumas coisas, né? Eu gosto muito do Bio, uma perspectiva também que ele fala, né? Porque não precisa ser autoral, né? Quando também falando dessas coisas, não é que há que ser autoral no maior sentido. Eu não tem alguma coisa também que eu gostaria de com, entrar um pouco nisso. Sim, a pergunta também o que é ser lacaniano. Acho que há algo que perpassa qualquer psicanalista. Acho que a psicanálise é um campo que tem algo em comum e, obviamente, há coisas que distinguem, sejam territórios, sejam línguas que formam. Eu gosto muito desse livro do Banhos. Eu acho um gênio também essa sacada de El idioma de los lacanianos, né? É muito genial, porque é um povo, é uma língua, e é uma língua. E falo isso, o Bolas fala muito disso. Christopher Bolas é um cara que desde os anos, e eu usei ele até inclusive nesse livro, nesse último livro, bastante, porque ele está lá nos anos 90 falando muito disso, acentuadamente, e ele adora também citar o Laplanche falando de como a sexualidade sumiu da psicanálise, o que é uma questão muito, talvez muito mais isso uma questão do que qualquer outra coisa de escolas. Uhum. Aonde foi parar a sexualidade? Essa é uma questão que, pelo amor de Deus, precisamos falar disso, saca? Para o Muito mais gênero. muito mais de escolas. E o Laplanche falava isso nos anos 70, né? Ele, né, nos congressos, ele fala, cadê a sexualidade? Sumiu, acabou. Bom, Bolas fala isso e fala também de como, especialmente Lacan, Bion, Winnicott, foram autores, esses últimos grandes autores, que refinaram os seus vocabulários de maneira extremamente acentuada, para dizer as coisas que eles precisavam dizer. E como qualquer língua, e aí eu vou citar o Nabokov, que eu também passei a amar por causa da Jansi, que é um autor que ela ama e que ela trabalhou, e ela participou de fóruns mundiais, é muito legal o amor dela pelo Nabokov. Também ganhei um pouco desse amor. Ele é um autor russo que fluentíssimo em inglês e francês. E filha da mãe, poliglota o suficiente para escrever em 3 línguas. É um negócio muito sofisticado isso. E traduzir um próprio livro também é uma coisa impensável para a maior parte das pessoas, né? Traduzir o próprio livro e que você sabe que você acessa camadas diferentes. Vou usar as palavras dele primeiro para fazer uma brincadeira mais lacaniana logo em seguida. Você acessa camadas diferentes da realidade pela língua. Você acessa coisas diferentes. Ele gostava do russo, é a casa dele, né? O afeto maior, enfim. Ele adorava o inglês para trabalhar, muito bom para trabalhar. E o francês ele gostava de ouvir, ele brinca, né? Ele falou que o francês ele falava não atendia
as súplicas e nem as torturas da imaginação dele. O francês era muito... o francês dele, e ele diz isso genialmente também, o francês dele não atendia às súplicas da imaginação dele, né? Não era torcido como ele conseguia torcer o russo e o inglês, né? Mas eu gosto muito dessa perspectiva. Você acessa facetas ou camadas distintas da realidade. Isso já é fantástico. Dá ângulos distintos, né? Permite enxergar coisas distintas, né? A própria nomenclatura, você ter 20 nomes para um grão de neve, como você tem, sei lá, na Islândia, a gente no Brasil não tem um nome para grão de neve, é neve. Os caras lá não, vai ter 20 nomes que identificam coisas completamente distintas, né? O cara fala, não, isso daqui é o grão, é o quadrado. Não, isso aqui é o círculo. Para a gente é só neve, né? Então a gente vê coisas distintas. Bom, isso vai ter mil implicações. Isso é um exemplo bobo, até grosseiríssimo, né? Enfim. Mas as linguagens que esses autores, Lacan, Winnicott, viam, por exemplo, Klein, Ferenczi, Freud, podemos fazer a lista, Bion, né? De novo, enfim, podemos aumentar a lista muito largamente, né? O Bolas fala de uma maneira interessante que eles tiveram que enfatizar muito esse vocabulário próprio, talvez para chegar neles mesmos, então, para usar essa maneira como a gente está falando aqui. Eles precisaram disso, e isso não necessariamente é bom. Isso certamente fez parte, contribuiu em muito para que, né, as comunidades se formassem e não se encontrassem. Isso arruinou. E engraçado, o Winnicott fazia essa crítica a Klein e a Anna Freud já na época. O Winnicott, as cartas você pega, né, do gesto espontâneo e tem outra coisa na minha cabeça aqui. Mas ele falando com a Hannah Siegel, falando com os kleinianos e falava, cara, para de... Quando vocês falam identificação projetiva num congresso, metade não entende o que vocês estão falando. Vocês estão acabando com a comunicação, né? Enfatizando. E é claro que identificação projetiva é maravilhoso, e é claro que isso permite pensar tantas coisas. É uma ideia fantástica. Isso abre muitos caminhos, isso também fecha outros caminhos, obviamente. A Melanie Klein, genial também, outra coisa que eu faço questão de citar. Tem uma fala dela com... Você conhece, sabe o Dr. Gamil? Não sei se é assim também pronuncia o nome dele. Doutor Gamil? Era um kleiniano, enfim, um discípulo muito colega também do Meltzer, e ele conta esse episódio em que um dia ele vai para uma supervisão com a Klein, e aí né, apresenta e ela fala, graças a Deus, Dr. Gamil, o senhor não interpretou a inveja nesse material. Eu recebi umas 500 pessoas essa semana e todas interpretaram inveja onde ela não estava. É sempre assim. Toda vez que você faz um conceito, uma ideia, metade vem e acha que aquilo é a solução de tudo. Desculpa, eu não sei se quem vai me destruir é os meus piores inimigos ou os meus melhores aliados. Geralmente Porque você dá uma ideia, uns caras acham que é a solução de tudo, e os outros acham que é a pior desgraça de tudo, e atacam aquilo como se, né? Enfim, e aí o Gabi fala, eu nunca vi ela tão estarrecida que nem aquele dia. Então, o que é a identificação? Como você abre campo com aquilo, ou como você fecha, como aquilo encerra, que você, né? Como você consegue ter essas linguagens, Lacan, Bion, Winnicott, então, para brincar com Bolas, que soube tentar entrar nisso da perspectiva e da maneira dele. Tinha um pai francês, acho que ajudou ele a transitar, e é um americano ao mesmo tempo que foi fazer a formação na Inglaterra, e é um cara que defende um ecletismo, mas não, obviamente, nunca, jamais ingênuo, e é disso que se trata, obviamente, né? Carajo, porrones, né? Seamos nunca ingênuos, né? Não, é isso. Talvez também pudesse traduzir peçonianamente, tudo vale a pena se a alma não é pequena, caramba. É muito simples. Se você não é um imbecil, claro, você pode fazer e usar, e use, e abuse, e faça, e distorça, e faça o que te interessa, né? Que é disso que se trata, em última instância. Mas eu também enfatizo isso. Sim, essas perspectivas também não se cruzam, também abrem campos distintos. Não só geram camadas, não só permitem acessar camadas diferentes da realidade, como mais, aí lacanianamente ainda, geram realidades distintas, né?
O Freud foi um gênio ao dizer isso quando ele explica a ideia de pulsão. Pulsão e suas vicissitudes, né? Em 1915, 14, ele fala e ele apresenta a pulsão. A pulsão não está na experiência, não está na clínica. É um conceito, é um pré-conceito que eu estou usando. E com esse, porque ele, e aí ele, e é fantástico porque aí os americanos vêm com as ideias de que conseguiram ao encontrar a pulsão e querem chamar ela de Freud como se chama os watts de eletricidade, dá um nome, sabe, a energia da libido. E o Freud fala, não é um dado concreto, você não vai encontrar. Então, enfim, isso abre campo. A pulsão abre um campo. A pulsão, essa ideia permite, né, epistemologicamente, isso abre campos, permite, né? Então, sim, essas também há muitas diferenças entre Klein, Lacan, Winnicott, Bion, há muitas diferenças valiosíssimas e é isso e muito enriquecedoramente, inclusive. É isso que talvez, né, no mundo ideal, quem sabe alguém poderia transitar muito mais fluentemente, quem sabe daqui a um tempo, talvez nem tenhamos mais psicanálise daqui a um tempo, talvez já nem tenhamos mais, De certa forma, talvez já não tenhamos talvez há tempos. já não é mais Não, a psicanálise do seu avô é já não diferente. existe mais. Já não está mais aqui, né? E tudo bem, né? E o que a gente vai fazer agora com o nosso estado aqui no mundo da arte, né? Mas eles também têm as suas diferenças valiosíssimas, justamente ao enfatizar o que o Lacan faz com o imaginário é muito precioso, limpar muito do que estava realmente embaçando, segurando, tornando a coisa meio, né? Putz, os caras estavam acreditando muito, né? Os caras acreditaram nas coisas, né? Diferente do, né? Pô, menos, né? Não crê em bruxas, elas vai, mas não creu, ou enfim, né? Ou, eu gosto muito do Raul Seixas aí, né? Como vovó já dizia, mas não é bem verdade, né? Mas não é bem verdade. É claro que vale, mas não é bem verdade, né? Então, enfim, a gente joga com essas coisas, né? A gente joga, a gente dança, a gente rebola. Há que fazer isso, né? Há que fazer isso. Talvez, de novo, aí caímos no estilo, na... Mas uma última coisinha então, em relação a isso que eu acho muito bonita do Bion colocar é isso. Porque também tem uma tendência muito jovial, muito imatura até, de querer inovar. E o Winnicott, tá aí, o cara que mais falou genialmente disso, do gesto espontâneo, de novo, né? É gênio, gênio, gesto espontâneo. Claro, é um fundamento a isso da espontaneidade, né? É uma dimensão humana fantástica. E o cara soube descrever isso. Como inveja de gratidão é um negócio do caralho, né? Que também não está no Lacan, por exemplo. Não tem, não adianta, não vai achar luto no Lacan. Sinto muito. E tem um monte de lacaniano querendo falar de luto. Cara, vai estudar Klein. A Klein falou muito melhor de luto. Não está nem no Freud. Tá bom que o Freud falou, mas a Klein é o tratado, é o doutorado, é o tratado dela, é falar da pulsão de morte do luto. Então vamos olhar o que a veinha tem para dizer, porque a veinha manda bem para caramba nisso. Cada um chamou atenção, então o gesto espontâneo do Winnicott, sim, tem algo que a gente precisa da espontaneidade. Mas o amadurecimento, inclusive, é a perda. Eu não preciso mais ser espontâneo, sabe? Uma hora eu não preciso mais Em algum momento muito jovial, é claro, eu preciso lutar e eu preciso talvez destruir muito, isso é muito saudável, essa é a adolescência por excelência, a idade moral por excelência, eu preciso destruir, e isso é um movimento né, de morder, muito saudável, precisa do bebê, né, enfim. Mas também tem um momento que você não precisa. E o Bion complementa isso, talvez, com uma ideia de que, cara, só de você... Não, porque tem isso, muita gente querendo inovar, querendo inventar um conceito, né, como se fosse uma novidade. E os caras nem sabem o quanto reinventa a roda na ciência, e estou falando da ciência como um todo, mais ainda, talvez, enfim, na psicanálise como em todo lugar. Os caras reinventam a roda, né? Mas tem uma necessidade, às vezes, de achar que quando diz uma coisa, um conceito novo, realmente deu um passo, ou isso é novidade. Não, cara. O Bion diz uma coisa, bicho, já estaria muito bom só de conseguir alcançar minimamente o que todo esse povo já falou, sabe? Nossa, você já é um gênio se você conseguiu entender metade dessa parada toda, sabe? Porque já teve muita gente boa aí, cara, gente boa, falou muita coisa, muita água já rolou, né? E essa é uma também doença do tempo ou da cultura, da humanidade. Como é que a gente dá conta de tanta história, né? E a gente ainda vai para frente, né? Porque e aí a psicanálise não funciona como as ciências simplesmente, né? Eu não preciso ler Darwin hoje para
biólogo aqui, de coração no mínimo, mas de formação também falando, eu não preciso ler Darwin objetivamente para lidar com a evolução. E a evolução já foi muito adiante em termos, né? Eu não preciso ler Darwin. Talvez Freud a gente ainda precise ler, talvez na filosofia é isso, tem que saber com Kant. Eu acho assim que tem outras coisas que a gente tem dito aí nos vídeos, né? Que eu preciso saber de cabo a rabo os autores para poder me considerar psicanalista, né? Qual é o limite? Eu acho que uma coisa são as leituras, que a gente pode ser muito erudito em alguma coisa e não ser um autor. Tem pessoas que leem milhares de livros ao longo de uma vida e não são capazes de escrever um artigo, né? Ou transmitir algo com isso. Ao passo que você pode ter pessoas que, como você falou, mal conhecem Freud e que o cara tem uma sensibilidade analítica incrível e pode muito bem ajudar uma pessoa, né? Então, eu acho que, digamos, isso tem muito a ver com a gente poder ultrapassar, né, essa dimensão do consciente, né, do intelecto, né? Isso tudo tem a ver com o sentir, né, com a experiência de vida, que muitas vezes é mais transformadora do que a gente ficar fazendo elucubrações em análise, ouvindo aquelas velhas interpretações sobre o Édipo, né, de certa forma, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Não, pois é. Mas é isso, também é um momento que muita gente passa e às vezes precisa e fica reproduzindo o conceito até a hora de fundar sua própria língua. Isso é outra coisa que o Bion diz muito. Eu vou falar mais um pouquinho do Bion, mas aí eu paro, aí eu vou querer falar mais do Lacan, então, contribuições, ou o que seria, poderia ser mais lacaniano. Mas o Bion ainda tem essa, então, tenta correr junto, né? Com tudo que já correu, que você já vai estar fazendo um milagre, você já vai estar fazendo muita coisa. Isso já é muito precioso. E é óbvio, você não precisa dominar nem ler todo o Freud, não. Mas, né, corre junto com uma galera aí que você não precisa inovar, você não precisa, não é isso que te torna, né? Ah, Realmente algo. não, desculpa te interromper, eu Fala, lembrei fala. que me fugiu a fala aquela hora, mas é a questão do saber operativo, né? Ou seja, não importa tanto hoje o que está lá no texto, senão o que as pessoas fazem com isso e o que isso se transformou, né? Ah, então vamos Sempre. retornar a tal autor, acaba sendo válido sempre a gente retornar, mas também é uma coisa meio obsessiva, né? Porque o que está aí, está aí. O que se fez com isso, está posto. O que que a gente vai fazer daqui para frente com o que se tornou um movimento lacaniano ou um movimento ligado a um determinado autor? Isso a gente sente na pele. Então, o que a gente vê, o que a gente sente, o que a gente vivencia são sintomas que a obra ou a leitura e transmissão da obra produziram. Por isso que, mesmo a gente não lendo de maneira canônica e obsessiva, decifrando parágrafo por parágrafo, comparando as traduções, você sente, através de uma experiência de análise de outras formas, com seus professores, os seus supervisores, se aquilo está sendo efetivo, se aquilo está sendo operativo. E disso a gente Pronto. pode É fazer, isso. falar. Não, e tá aí um negócio que o Lacan falava com todas as letras. Isso eu faço questão de colocar no meu mestrado, e que virou esse livro, né? Regras para o Parque Lacaniano, Contraentes do Discurso Analítico, também gratuitamente na FI. Ele fala com todas as letras isso, de pessoas que iam aos seminários dele e falavam exatamente isso para ele. Eu não entendi bolhufas do que você falou, mas, ó, minha clínica é outra, hein, cara. Psiquiatra falava isso para ele, saca? Os caras não entendiam nada. Alguma E ele coisa entrou na cabeça do cara ali, né? Que ele nem é sabe. efeito. É. É isso que é psicanálise. Não, a gente está falando de efeito. E o Lacan fala isso com todas as letras. Todas as letras. É de efeito que se trata, não é é do que você suscita no outro, não do que você Isso, faz ser incorporado no outro, faz um exatamente. projeto. Não é dessa ordem. É efeito, isso é sensível e tudo mais. Agora, o que eu ia mencionar do Bion é isso, né? Complementando, antes de só, então vamos puxar mais a sardinha para o Lacan. O Bion tem esse papo também genial de a gente é obrigado a afiar, ele chama as palavras, né, de afiar o nosso vocabulário ao mesmo tempo em que a gente está trabalhando. Isso já é uma coisa absurda. A gente trabalha com palavras,
enquanto psicanalistas, no consultório, etc. E a gente tem que afiar o vocabulário para tentar chegar o mais próximo, pelo menos, daquilo que ou a gente tenta dizer, ou que a gente quer provocar ou suscitar, né? E isso é muito difícil, né? E isso já é um milagre por si só também, né? Falando dessa coisa. Como é que eu afio a minha faca enquanto eu estou cortando a carne? Bom, sendo um açougueiro. Pensando, essa metáfora do Bion é genial, né? Como é que você faz um vocabulário que é seu, sem copiar o do outro, mas ao mesmo... Porque você vai ter que comprar a faca de outra pessoa, obviamente. Você não sai com uma faca pronta, você não nasce com faca pronta. Ninguém vem com uma faca, né? Embora eu adore fazer essa metáfora, minha dimensão mais kleiniana, adora ver o mundo como nascemos com uma metralhadora na mão e se vira aí, se vira, filhão. Você sem querer, você dá uns tiros em quem você gosta e tudo mais. Mas, enfim, não tem nada a ver com isso. A questão é, lógico, você vai comprar uma faca e, bom, pode comprar uma faca boa, de um facas Gans, como é que era aquela faca? Guinso 2000. Ganso e você compra uma faca boa e corta qualquer coisa. Bom, e a gente, como psicanalista, tem que afiar o discurso e tudo mais. Isso, por si só, já é o trabalho de cada um. Essa é parte do trabalho analítico, né? Isso não vai incorrer em você criar uma teoria ou etc, né? Mas, justamente, a gente vai pegando, burilando, talvez, um conceito, uma coisa que a gente adquiriu de alguém, sim, que a gente herdou, e eis o que a gente faz. É disso que se trata. Somos herdeiros. E o que você faz com a sua herança? Né? Somos herdeiros e tem muita história para trás da gente, como psicanalista e tudo mais. E lógico que a gente pode se filiar numa linha, numa perspectiva, e o Lacan tem muito a oferecer. Eu fiquei muito feliz. Duas coisas, né? Você falou do seu canal, duas vezes me passou pela cabeça aqui, até antes disso, desde que você me chamou também, eu pensei, porque eu vi recentemente os vídeos da Arielle, e uma pessoa que eu amo muito de paixão. A Arielle e o Pedrão também. A Arielle, eu fui da Gesto, eu participei da Gesto há muitos anos atrás, muito rapidamente, muito de passagem, quando começando também a clínica no consultório. Bom, a Arielle tá aí outra pessoa que na época eu muito winnicottiano, inclusive, eu fazia o Centro Winnicott, estudei com o Loparic no Centro Winnicott, estava no SEDES ao mesmo tempo, fazia outros grupos de estudo, já estudava Lacan também, já tinha começado a estudar Lacan, mas é uma interlocutora formidável, também uma pessoa muito especial. A Arielle me lembro, na Gesto eu era muito winnicottiano, até era muito engraçado, usando os conceitos ou as dimensões para tentar dizer algo que eu quisesse dizer, né? E talvez ficasse muito reprodutivo, né? Ou talvez não tivesse postura suficiente para o manejo, o que é normal, justamente. Você pega uma faca e vamos lá. Agora, como que eu torno essa faca minha, né? Como é que eu torno essa herança minha? Como é que eu isso você falou isso também de uma maneira muito bonita agora há pouco e me lembra muito a angústia de influência do Harold Bloom, né? É isso. Como é que eu posso ser um poeta? Como é que eu respondo a um texto de um poeta forte anterior, né? Como é que eu não sou só uma resposta precária ao Yeats, né? Sei lá, que eu amo tanto, enfim, um poeta. Como é que eu gero um texto que é meu, que não é só uma resposta e anos, né? De rola. Eu também rola e agora eu vou para o jiu-jitsu. Você faz rola com os caras, faz rola com o Lacan, vai rolar com o cara e vai sentir o corpo a corpo da letra do Bion, vai fazer um rola e sente, reage. Sim, você vai ser reativo, e vai ser bom e para ruim, e vai xingar ele também, e vai embora. E aí o Winnicott de novo, então vai lá, morde, é mordido, sofre, começa, aprende a abrir as pernas também, faz de tudo, faz o jogo, transa, tem que transar todo mundo. E aí sim, para gerar o que vai ser, e descobrir, talvez, esse descobrir nisso, e derivando e sedimentando depois de processos e processos, né? Talvez o que a gente mais pode incentivar é justamente mais do que, né? Busque você mesmo, não, busca muito honestamente interagir com o mundo, transar com o mundo, transferir-se com o mundo. Tem uma das entrevistas da Janice, é isso, em transferência com o mundo. É muito bonito, né? Poderia dizer, transe com o mundo, transe o mundo, né? Transe, e dessa gíria muito carioca dos anos 70, 80, eles usavam muito esse transar, né? Era transante, já existiu essa gíria, né? Ou estamos muito velho já também, ser transante, uma coisa transada e tudo mais, né? Transada, sim. Mas transar, não, eles usavam transar, transei esse negócio muito bacana. Enfim. A Lélia Gonzalez tem um videozinho que eu acho lindo, ela falando assim, por exemplo.
muito bonito. Enfim, mas podemos ir agora mais para o Lacan. Vamos lá, vamos. Não sei como estamos de tempo também, se você. Mas vamos para o Lacan. Acho que dá para brincar um pouquinho mais ainda, uma meia horinha, talvez, não? A gente está falando dele, né? É que Sim, eu acho que aí eu vou fazer jus a Lacan, então. Lacan é um significante que representa o sujeito para outro significante. Então, claro. Lacan está para Bion, está para Klein, está na rede psicanalítica de saberes. Ao contrário do que gostariam, talvez, certos lacanianos ou grupos lacanianos que, digamos, teriam um empuxo a tornar Lacan absoluto, né? Do tipo, o resto é o resto e pronto, né? E que é uma reatividade, né? Que é uma rivalidade. E quando você quer eliminar o outro, você está pondo o outro dentro de você, mas de uma maneira ruim, né? É aquele que quer se vingar, aquele que odeia, ele está mantendo o outro vivo e está se aniquilando ao mesmo tempo, né? Porque o outro fica tóxico dentro dele em função do ódio, né? Então, é isso que eu queria te perguntar. Preciso. Você acha que ser lacaniano tem a falsa emancipação, tem uma emancipação que não seria de semblante, que é um pouco do título do meu artigo, né, do meu capítulo, que é além do marketing lacaniano, né, de uma emancipação que não seria de semblante, que é, digamos, o lacaniano raivoso, aquele militante, né, geralmente com ideais de esquerda, que acha que, enfim, a psicanálise dele vai resolver os problemas do mundo e que o resto são burocratas ou burgueses que têm que ser destruídos e tal. Você já se identificou com esse, ô Daniel? Você Eu já já me foi esse? identifiquei com todos esses, né? Já me identifiquei com todos esses personagens, né? Sim. Tá, não, mas a pergunta é de uma que não fosse semblante, de uma. Porque eu vejo assim, só para resumir, Ah, o lacanismo, eu vejo ele potencialmente libertário nas suas intenções clínicas, sociais, enfim. Mas, por outro lado, eu sinto que no Brasil, pelo menos no momento em que a gente está, é a escola que mais cultiva ódio entre si e para fora dela, no campo social ou com outras formações de saber, políticas. Eu sinto que tem muito ódio no lacanismo, que é uma escola que se alimenta de uma retórica de ódio. Então, eu é. perguntaria, o que é ser lacaniano para você? Tem a ver com isso, com ultrapassar, de repente, essa dimensão do ódio como linguagem, como uma retórica de marketing, né? Porque a gente sabe que a gente vive numa cultura tá dicotômico aqui no Brasil, as pessoas odeiam, tem muita intolerância, né? E eu não sei o quanto Então, tem tudo isso, né, para considerar. Fala, é, fala. não, eu não sei o quanto a camisa do lacanismo não acaba sendo vestida muito rapidamente, porque ele dá eco a discursos de ódio em relação a condições aí que seriam fascistas ou autoritárias, mas que, paradoxalmente, nessa intenção libertária também acaba não sendo um tipo de reinado superegóico de submissão de pessoas a uma certa forma de poder, né? A primeira coisa que me vem à cabeça quando você estava falando é isso. Bom, qualquer religião pode, por pressuposição, seria muito libertária e no intuito mais bonito do religar e mais sofisticado e bonito que a gente pode ter. E todas as religiões igualmente podem ser usadas para as piores merdas de tudo e foram usadas e são usadas até hoje, enfim. Mas é isso. Como uma premissa parcialmente, ao menos interessante, pode ser transformada na pior desgraça, né? Aquelas falas também, né? Por uma pessoa boa fazer coisas ruins, né? Só na religião. Isso é uma besteira ateísta, mas enfim, mas que tem uma ideia interessante nisso, né? Então, não acho que o Lacan serve mais nem menos de nenhuma forma. É isso, né? Tem essa. O Lacan é o do momento, é a parada do momento, né?
É o que a gente tem para hoje. O Kleinismo foi igual. Os kleinianos expulsaram o Bion, Daniel. Os kleinianos expulsaram o Bion. Você quer mais que isso, cara? Os caras completamente. O moralismo, o fascismo, pronto, é isso. A gente não precisa. Psicanálise é mais uma vertente humana onde o fascismo, uma mente fascista. Eu gosto do Bolas chamando o estado de mente fascista, onde o estado de mente fascista, e ele faz essa brincadeira porque ele mistura o estado com o país, estado de mente, enfim. Ele faz uma bela brincadeira nisso. O estado de mente fascista está aí na humanidade como um todo. Não precisa de psicanálise para fazer, né? O lacanismo vai ser usado da pior e da melhor maneira, tal qual tudo. A verdade é que eu gosto muito do Sloterdijk, tá aí um filósofo que critica Lacan, inclusive, bastante, mas que eu acho um gênio maravilhoso também, o Sloterdijk. Regras para o Parque Lacaniano é uma brincadeira com um livro do Sloterdijk. Ele escreveu Regras para o Parque Humano, e é uma brincadeira com humanitarismo, inclusive, enfim. Que é essa coisa de viver em sociedade, né? Enfim. Mas tudo pode ser usado, tudo, o fascismo, o moralismo, o bem e o mal, o bom e o mal kleiniano, inclusive, né? Isso é muito inerente, é muito fácil. Qualquer coisa serve para isso. E aí eu retomo também algo da minha biologia, né, do darwinismo. É porque é uma discussão muito antiga para mim, darwiniana, essa também, de como o Darwin foi usado, seja pelo nazismo, seja pelo, sei lá o que. O darwinismo social é uma das coisas mais bizarras e bobas e os caras viram e enxergaram no Darwin, ou mesma coisa, o nazismo pegando Nietzsche para justificar nazismo, né? Essas coisas. Você ouve isso e você, caramba, né? Qualquer coisa pode ser usada para qualquer coisa, né, Daniel? Aí é osso, né? Isso que complica. Eu não acho que o lacanismo tem alguma prerrogativa maior ou menor. O kleinismo o kleinismo viveu na ditadura muito bem. O kleinismo, opa, na América Latina inteira, inclusive, não só. E é isso, os kleinianos expulsaram Bill. É, não expulsaram Meltzer igualmente, enfim, essas brigas e as instituições e as questões de poder, as dimensões de poder, aí eu acho que entramos numa outra ponto que está totalmente inserido e a gente tem muito que pensar sobre isso, psicanaliticamente, inclusive psicanalistas. Eu não sei se o Lacan tem nenhum privilégio aí, né? De novo, ele tem o affair dele universitário, que também pode pôr tudo a perder, ele tem mil, como todas as vicissitudes, Freud com a Sociedade do Anel, ou então também poderíamos brincar até com o Winnicott e o Ferenc, com a necessidade deles de não formar um grupo, inclusive de não formar escola. Tem um lado muito maravilhoso nisso, mas também tem um lado muito complicado disso, né? De dar espaço, dar margem, eu não consegui também implementar nada, né? Aí, de novo, entramos, é uma dimensão de política, né? E de natureza humana que, poxa, de novo, qualquer religião pode ser usada para qualquer desgraça, né? Por mais premissas libertárias ou não que elas tenham. E aí, inevitavelmente, vamos ter que pensar e mesma coisa no Lacan e no lacanismo. É muito Lacan e lacanismo para a gente falar, num certo sentido, né? Tem muitas pessoas muito distintas, muitas pessoas interessantes para serem resumidas, que não estão nem aí, que não estão nem um pouco dentro dessa disputa ou dessas disputas de poder que tem tantos ângulos para se pensar também, né? Justamente de abrir umas sociedades independentes, que é uma coisa de valor que o Lacan fez, foi o primeiro, talvez que tenha feito algo disso, dessa ordem, sem deixar de ser freudiano de alguma maneira, mas sim, foi uma puta disputa de poder isso, né? O cara abriu uma sociedade independente, dissolve escola e reabre, e como essas coisas vão se arquitetando e construindo, e economicamente pensadas ou não, eu acho que a sociedade, por exemplo, né, e você também tem propriedades para pensar e falar sobre isso. O ódio nas. O Sloterdijk fala, voltando um pouquinho, a história da humanidade é a história do ódio, do agenciamento do ódio. A gente conta muito mal a história da humanidade. Aliás, estava ano passado numa conversa maravilhosa na sociedade sobre isso, sobre o romantismo. Eu não lembro, a Rael estava lá e ela falou coisas maravilhosas, né, disso, e tinham outras pessoas que eu não me lembro que também falaram coisas preciosíssimas, pensando da maldade, da maldade humana. Citaram a Saltzman, uma autora fantástica também, francesa, esposa foi do Perrier, que foi um dos discípulos que escreveu as Translacânia, que é talvez para mim o maior tributo fantástico escrito. Memória do Futuro e Viagens Extraordinárias pela Translacânia. Bom, tá aí dois psicanalistas de primeira, impecáveis, que entenderam o jogo né, que talvez aí tenha um elo em comum
de trabalhar com a ficção, talvez daí lacanianamente falando da ficção com X, e esses caras sacaram a brincadeira e souberam fazer muito bem, genialmente. Dos melhores textos de psicanálise, Perrier, Viagem sobre a Translacânia. Foi um discípulo muito amargurado e talvez nunca tenha conseguido superar o Lacan, mas ao mesmo tempo é isso. O cara manda muito bem. O cara foi né? Nunca parou o alcoolismo foi um problema até e piorou, e ele brinca como se o Lacan talvez até tivesse piorado. O Lacan foi analista dele, foi colega de trabalho e tudo, e rompeu com o Lacan no primeiro rompimento lá do quarto grupo, com a Pierre Alonier. Mas ainda assim talvez um ótimo lacaniano, que realmente disse o que ele não disse o que o Lacan disse. Muito bem devidamente. Ele, o Leclerc, é outro. Leclerc é outro. Para mim, eu brinco com essa ideia. Para mim, o único lacaniano é o Leclerc, eu diria. O único lacaniano de verdade é o Leclerc. E que nem concorda com o Lacan, em última instância, nem concorda. Diz coisas completamente distintas, mas nunca largou do Lacan, nunca deixou de reconhecer, nunca deixou de conversar, nunca deixou de trabalhar com o Lacan. É disso que se trata, né? E falou as coisas dele, e era na contramão até da ideia do Lacan do significante, do manejo lacaniano do significante. E veja, dizendo isso, eu já estou dizendo também, existe um manejo lacaniano do significante. Sim, existe um manejo, uma maneira de enxergar e trabalhar a linguagem. É uma maneira, não é a única, nem a melhor ou necessariamente, mas é uma maneira, e que tem um estilo, tem uma propriedade, tem uma dinâmica muito específica. O Bion faz a mesma tortura com a linguagem, mas de um outro lugar completo. Outro lugar completo, né? Enfim. Há que ser o pós-lacaniano, pós-bioniano nesse sentido, né? Pós os grandes. Pensar com eles, conversar com eles, enfim. Mas a história é de ódio. E eu estava voltando. A sociedade mantém o ódio também. E há um regime de ódio, há uma política de... Lógico, eles cada vez estão mais abertos, cada vez interagem muito mais. Tem 1000 elogios para fazer o tempo inteiro. Em todos os lugares que eu passei, mais lacanianos, Escola Brasileira de Psicanálise, o Centro Winnicott, tem elogios e é isso. Também eles também criam seus próprios campos de trabalho, e o que é fantástico, porque talvez a gente, de novo, voltando no que o Bolas falava, a gente precise talvez segregar para poder chegar em algo muito propício ou próprio, enfim, algo que faça, né? Talvez a gente precise disso. Isso não necessariamente é bom e ruim. Nada vai justificar uma política de segregação da natureza de destruição alheia. Isso é só fascismo e isso não tem justificativa. É só fascismo, né? Isso veste a camisa que for enfim. Mas é interessante escolas de pensamento próprio, sim, e pessoas não precisam estudar tanto Freud, posso estudar o Winnicott, posso sim enfatizar o Lacan e crescer a partir desse país. Eu sempre me disse, eu entrei pela psicanálise pelo Ferenczi. Meu país de origem é Ferenczi. Eu comecei... isso porque eu ouvi o Freud. O Freud, nas conferências... Tem 2 textos que ele faz, um de aniversário, do aniversário de 50 anos do Ferenczi, e tem outra homenagem ao Ferenczi que ele faz. Eu não vou lembrar agora, mas num deles ele fala, mas tem as conferências introdutórias de psicanálise minha, né? Pô, mas vai ler as conferências populares do Ferenczi. São melhores que as minhas. E aí eu vi o Freud me falou isso, eu fui lá ver o Ferenczi. E amei. E mais ainda, na faculdade, a contratransferência me chamou a atenção, né? E o Ferenczi foi o primeiro a falar da contratransferência, quer dizer, no sentido de explorar. O Jung falou de contratransferência. Freud também, depois, eles cunharam talvez mais o termo, mas o Ferenczi foi lá e tentou fazer alguma coisa com isso, né? E criou, e escreveu o primeiro texto da contratransferência, né? A técnica na contratransferência. Tem um trecho do livro sobre a técnica psicanalítica que ele fala da contratransferência e ele tenta descrever algo de como que a gente pode... O que dá para fazer com isso, né? Então, eu nasci nessas terras mas vou viajar, né? Eu vou viajar esses países todos e vou mergulhar, vou vestir a camisa e vou transar e vou viver esses todos e tentar pegar o que me interessa. E o que não interessa também vou jogar fora tranquilamente, né? Sim, acho que esse é um movimento acima de tudo. Mas tem as propriedades, né, então, lacanianas, e que, inclusive, fazer essas distinções permitem a gente fazer o diálogo ser até mais produtivo entre eles, que cada um pode, né,
agregar ou a permitir ou vislumbrar, né? Sem esquecer, sem, né? Como eu brinquei, quem falou de gratidão? A Klein mandou muito bem no luto e na gratidão. Eu vou falar com a véia, porque a véia sabe desse. Foi com tudo. Enfim. Mas a história de ódio, acho que a sociedade mantém o ódio, ou manteve durante muito tempo, seja excluindo. Tem muitos trabalhos, né, sobre, por exemplo, não poder entrar, não aceitar homossexual, sei lá, tem isso, né? Tem uma série de coisas muito valiosas. Isso não deixa de ser um ódio, né? Por mais que né, não surgisse da maneira mais agressiva, mas é isso, é excluído, não entra, quem não entra, isso em qualquer instituição psicanalítica. Quem que entra, quem que não entra, como entra. Bom, né? O ódio perpassa muito tudo isso, né? Agora, essa coisa de destruir vai ser sempre o Estado fascista, isso não tem muita... para todos, né? Para qualquer um. Veste a camisa que for, não sei. Aí podemos falar de projetos específicos, sei lá. Definitivamente não é a ideia nem do livro, pelo contrário. É isso que eu ia dizer, porque o que é ser lacaniano é quando se levanta uma pergunta e dá voz às pessoas na sua pluralidade, é justamente a dispersão do núcleo fascista, né? Que o núcleo fascista ele massifica a coisa em prol de um único discurso, né? E o teu efeito é o da dispersão, ou seja, é do amor à pluralidade discursiva. Então, é um projeto antifascista nesse sentido. Tanto é que ele comporta que não lacanianos possam dizer algo sobre o que é ser lacaniano, o que de uma forma radical seria apócrifo, né? Ou seja, só um lacaniano pode dizer o que é um puro, um verdadeiro, o melhor, o fiel lacaniano. E você contempla o paradoxo. Por isso que eu acho que é uma atitude psicanalítica, né? Parte do esforço, sem dúvida, foi o empenho de fazer e fazer conversar, de fazer diálogos, e fazer circular e fazer, sem dúvida. Esse foi também um ponto. A minha sensação também é essa, né? Eu sempre enxerguei muito como um todo, né? E eu acho que as coisas conversam entre si, como brinquei aqui, né? O seu texto conversando com a dela numa dimensão, conversa com outros textos em outras dimensões. Você vai ver, acho que quando sair o volume, então esse terceiro, tem o livro zero, vai sair um, dois e três. Até o final desse ano sai. Vai sair. Já está engrenado, terminando os últimos arremates, mas finalizando esse projeto muito largo e muito grande também, né? Por isso que eu digo daqui 10 anos, porque vou te dizer, Daniel, acho que é 50 autores diferentes aí nessa brincadeira, sabe? É muita gente tendo muito o que dizer, muita coisa interessante, muita coisa inteligente, muita coisa instigante para parar e para pensar e para repensar depois. E aí o Nabokov também dizia isso: não existe leitura, só existe releitura. Aquele efeito de quando você revê um filme, você vê coisas que você não viu antes e é sempre uma releitura. Uma leitura só não é suficiente nunca, né? Para o Lacan, duas voltas, pelo menos, né? Tem que ter duas voltas, né? E, enfim. Mas aí, tentando trazer só algo disso, né? Do que eu mencionaria, eu tentaria enfatizar, o que eu poderia dizer também, né? Como eu responderia um pouco do que é ser lacaniano, assim. Porque eu acho, de novo, tem algo, sim, específico da dinâmica do Lacan, que não precisa ser de todos os lacanianos, mas também algo que talvez para além do vocabulário, né, que já é uma dimensão. É isso. Se eu falo gozo, se eu falo sei lá o quê, né? E você vê, por exemplo, o Goldenberg com a camisa, né? Morte ao lacanês, tem algo também disso. Morte ao lacanês nesse sentido do jargão, mais que como uma identificação projetiva não fazia ninguém conversar, né? Mas eu gosto do ponto. Então, você chamou, convocou o semblante, né? Eu gosto da ideia de como um lacaniano, eu chamaria, como eu reconheceria um lacaniano, também tem um modo como. E talvez aí eu me contradiria, sem problema nenhum. Eu posso escrever um texto falando de como Leclerc é o único lacaniano, mas também posso escrever um texto como ser lacaniano é ser completamente joyciano. E o Lacan tentou, e nem o Lacan conseguiu ser nada joyciano naquele, né, Joyce, o sintoma, ele escreveu um texto, mas o Joyce, não dá para comparar com o que o Joyce fazia, né? O Joyce, maravilhoso. Mas ser joyciano é ser muito lacaniano também, e já é de uma outra forma.
Mas eu, particularmente, gosto muito acho que um lacaniano, tal qual eu chamaria, eu gostaria de chamar, e que, enfim, tem uma maneira de entender a linguagem, o simbólico, tem uma sacada, e tem uma virada, que eu diria que são muito poucos que viram essa curva, sabe? De entender o que é a natureza do significante. É um estudo muito, 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 muito fino. Muito fino. Não é realmente. Talvez demande muita dedicação, muito mergulho, muita transa, muito rola com o cara, né? Para sacar o que ele. Porque é uma coisa muito pontual, que não está mesmo. Isso não está em Klein. A maneira como o Lacan leu o símbolo é diferente. Para bom, para ruim, não importa. É distinta. Você vai fazer um jogo todo outro com isso. Eu gosto de chamar lacanianos pessoas que fazem um certo jogo com o significante, com o semblante, que entendem a natureza do semblante ou da semblância. Por exemplo, o Bion é muito kantiano, num outro sentido. Aí posso colocar até numa linha, numa esteira de crítica a forma do Bion pensar. O Bion nunca conseguiu sequer ultrapassar o Kant no númeno. Bion ama o número, ele usa o número, ele entende que tem uma verdade além, né? Ele usa esse pensamento. E mesmo assim, e aí que tá, isso não quer dizer nada, diz coisas fantásticas e faz maravilhas com isso, né? Não precisa ultrapassar isso. Eu sempre pensei também, eu acabei de dizer, meu país era Ferenc. O Ferenc nunca saiu nem da primeira tópica. Se você é né, venhamos e convenhamos, o Ferenc nunca nem passou da primeira tópica. O Freud criou uma segunda tópica. Tem gente que defende que ele criou uma terceira. O Freud avançou a metapsicologia dele de uma forma XYZ. O Ferenc, eu gosto de brincar assim, ele nem saiu da primeira. E foda-se, ele fez milagre com isso e fazia maravilhas com isso. Então, que uso você faz, óbvio, da teoria, né? Sempre isso, claro. Não precisa. Então, o Bion era muito kantiano e, mesmo assim, né? Digo isso porque o Lacan ultrapassou nesse aspecto, é isso, avançou toda a discussão da filosofia para além de uma verdade, né? A semblância nada mais é do que, bom, tem toda essa discussão fantástica sobre a verdade e a mentira no Lacan, né? E a única, talvez, forma de dizer alguma verdade é quando você diz eu minto, né? E ele joga muito com isso. O Lacan genialmente joga com isso de uma maneira única. Ele joga com isso, com a semblância. E aí ele vai desenrolando a semblância, o semblante. Como o discurso analítico tal qual, entender o que é o objeto A como agente, puxa, isso não tá em ququer lugar, sabe? É algo muito especial, é muito fino, é muito sofisticado. Entender o A, o S1 ali, o S2, né? O S barrado, onde está cada coisa dessas, falei errado até, inclusive, mas é um jogo muito fantástico, muito fino, de colocar o objeto A como agente de um discurso. Como que é isso? Isso diz alguma coisa, isso imprime alguma coisa, como isso é avesso de um discurso da verdade. Mas não tem como dizer, a não ser de um discurso de mestria, a não ser de um discurso de universitário. Por isso ele brinca um discurso sem, como que é um discurso sem palavras, né? Que seria o discurso analítico. Como é que é isso, né? Um objeto A de agente. Talvez seja nada mais, nada menos do que um discurso que faz um outro discurso. É um discurso parasita, o discurso analítico, em última instância, que faz um outro discurso retroagir sobre ele mesmo. Uma cobra mordeu o próprio rabo. Talvez seja só isso e nada mais. Então não tem nada a dizer. Só tem a fazer um outro cair sobre ele mesmo. Percebe? Bom, nada mais lacaniano do que essa maneira de dizer, inclusive, de colocar. Então, a semblância, a verdade não é nada mais do que um lugar no discurso, né? Ela não está para além, não está no número, não tá, né? Não é uma realidade última, inacessível. Ela é um lugar discursivo antes de mais nada, né? E o real é o efetivo em última instância, inclusive, né? Não existe, mas tem efeito. Essa é uma discussão muito lacaniana, né? Fantástica, assim, muito avançada lacanianamente. O Lacan discutindo com os filósofos e, de novo, um defeito de quase cair, caindo e quase pondo tudo a perder, porque está caindo com a filosofia, está se abraçando demais com a filosofia, com a universidade, e caramba, e como que eu volto isso para algum outro lugar, né? Eu acho Enfim, mas Eu acho que usando essa palavrinha, você falou que o Ferenc nunca saiu da primeira tópica. Eu perguntaria então que por que não sejamos todos atópicos, ou seja, sem lugar, né? Topos quer dizer lugar, então vamos pensar que a gente não tem lugar nenhum, somos nômades, né? Somos é anárquicos.
a gente já é. No fundo, a gente não. Mas não precisa. Esse é o jogo da semblança sofisticado. Eu não me importo. Me veste a camisa que você quiser, Daniel. Eu não ligo. Eu não sou nem nômade e nem sou nômade. Eu sou qualquer coisa. E o espaço não euclidiano, que o Lacan o tempo inteiro está lutando, e o Bion também olha para a mesma coisa. É lindo, os dois pegam Euclides. Os dois trabalham com Euclides. Os dois você pode olhar o Bion igual e falar que é um filósofo. E todo mundo atacou o Bion igual, porque é um filósofo rebuscado. E nenhum kleiniano entendia o Bion igual, e xingava o Bion, e parte da expulsão dele também tem que ver com isso, porque ele era sofisticado, porque ele conversava com a filosofia, porque ele estudou matemática avançada, e ele fez a grade, e ele brinca, e ele fala, essa grade, muitas vozes ficaram presas por trás dessa grade. Então, para de usar a grade me serviu, faça a sua grade, né? Faz a tua grade, essa é a minha. Se você consegue usar ela, bom para você. Se não quer usar, problema. Agora, é isso, eu não ligo. Pode me vestir, eu sou lacaniano também, vou falar desde esse ponto, e visto essa camisa, e jogo nesse... E tranquilo, e tiro também quando eu quiser, e me põe. E aí, talvez, nada mais analítico. Ô, Daniel, me veste a camisa que você quiser. Não é isso que você fala para os seus pacientes, ou quando você aceita qualquer transferência? A camisa que você me botar, cara, eu jogo. Eu não ligo. I don't care. Foda-se. Me dê a camisa que você quiser. Jogo do Lacan tranquilo. Beijo a camisa, o que quiser. Milleriano, soleriano, Edelsteiniano, para falar dos lacanianos, talvez mais na potência hoje ainda. São linhas, talvez, já são linhas outras? São autores tal qual Lacan? Como são? São orientações? O que é, né? Todas essas discussões interessantíssimas também, enfim. Mas eu visto qualquer um e jogo de qualquer posição, inclusive é carrossel holandês, cara. A gente é analista, é objeto A no quadro. Não sei onde você vai me botar. Eu sei que eu vou sempre escorregar para o lado, porque eu sou objeto A, né? Eu nunca vou realizar seu sonho plenamente. Para bom e para ruim. Pô, não sei, eu tinha esperança de sonhar com você plenamente essa noite. Não, isso, por favor. Isso sim, isso sim. Aí a sutileza do realizar o sonho, né? E você sabe que sincronicamente falando, esse quadro aqui que eu estou apontando é de um pintor chamado Stanislau. E Olha, são os únicos Stanislaus que eu conheço. Então, nós estamos aqui bem servidos com a arte e com a música, né? Então, esse aqui então é de um outro Stanislau, eu vou dizer. Tal Stanislau, eu sou Stanislau Alves da Silva Filho, Stanislau Alves da Silva. Meu pai era músico, guitarrista, olha só. então, Então, então temos Stanislau atrás da gente olha, também, que legal. Então, olha, sincronicamente, então também sim, na sincronicidade, então, se quiser. então temos arte e música em dose dupla, né? Muito bom. Ambas artistas, ambas artes, né? Linguagens e tanto mais. Mas é isso, eu gosto dessa ideia um pouquinho, tentar dizer um pouquinho disso. Eu gosto de chamar também alguns lacanianos de lacanianos nessa perspectiva de uma sutileza e um manejo muito refinado e específico de linguagem ou de significante. Acho que tem uma peculiaridade aí que não é de todos, e que alguns têm, alguns refinam, alguns elaboram, mas eu esperaria também que, em última instância, eles não tivessem jamais presos, e é isso que se espera, talvez, no mínimo, de qualquer análise, não está preso identificadamente, né, uma identidade engessada de nenhuma forma. E é disso que eu falo quando eu falo, me veste a camisa, cara. Sim, Eu jogo. por isso essa alusão que eu fiz à arte e à música, né? Porque é através dessa dimensão sublime que a gente pode se descolar, né? Poder botar mais de uma camisa, poder trocar de camisa, ser nômade e não ser ao mesmo tempo, ou ser num momento e não ser em outro, fixar acampamento com Pois é. cidade e depois Pô, sair, né? agricultura e cultura vem disso, só veio de parar com o nomadismo. Teve que fazer ganhos e perdas, vantagens e desvantagens, momentos para tudo, sempre. Muito bem, meu caro. Então, o que você acha? Podemos encerrar por aqui hoje? Bora, não, já tá bom para você também? Foi Para bom mim, para você? pra mim foi bom. Pra mim.
Posso acender o cigarro? Não vou levar para minha análise, até porque eu não estou fazendo análise nesse momento, mas mesmo que eu estivesse, não iria levar. Já tá Não de boa, precisaria. sem ressentimento, sem conflitos edípicos, tá tudo certo. Adorei. Aí sim, é assim que é bom. Então, meu caro, obrigado pela presença. Nossa, foi muito gostoso, foi Eu que agradeço, conversa maravilhosa. uma Muito das gostoso. conversas mais espontâneas e fluidas que eu tive aí nos últimos tempos, nem sei quando eu tive isso anteriormente. E vamos seguir agora aí na mesa de bar, na Isso, por favor. Com mais pizzaria, na vinho, com mais. churrascaria, mais vinho, com certeza. Por favor, bora. Então, valeu, pessoal. Obrigado pela presença. Valeu, Stanislau. Nos vemos em breve aí com mais vídeos do canal. Um abraço. Abração.